Opa, tudo jóia? Bom, você provavelmente está aqui porque sente alguma dor, desconforto, formigamento ou mesmo algum choquinho nos dedos da mão, na verdade. Alguns pacientes ainda referem também a dificuldade para segurar objetos como xícaras, copos, garrafas, podendo às vezes até mesmo deixar cair, com risco de terem alguma outra lesão ou ferimento cortante. É claro que existem inúmeras causas de dores, formigamentos ou falta de força nas nossas mãos, mas o foco hoje aqui é a síndrome do túnel do carpo, que é uma condição bastante comum que acomete especialmente as mulheres entre 30 e 50 anos de idade. Ela pode afetar uma ou ambas as mãos e uma fase também bem conhecida durante o período gestacional, devido também a questões hormonais e também o aumento total do líquido circulante no corpo. Mas também são comuns em pacientes diabéticos, doenças da tireoide ou mesmo doenças reumatológicas como artrite reumatoide. Pessoas também que trabalham com atividade de esforço repetitivo, digitação, principalmente com posições inadequadas do punho, têm também maiores chances de desenvolver o problema, de desenvolver essa doença. O que acontece é que existe aqui na região do punho um túnel rígido e pouco elástico, na região conhecida como carpo, por onde passam 10 estruturas, que são 9 tendões flexores dos dedos e também o nervo mediano. E é exatamente esse nervo mediano o responsável pela sensibilidade dos dedos do polegar, indicador, dedo médio e a metade lateral do dedo anular. E, portanto, qualquer condição que leve ao aumento do volume dessas estruturas lá dentro desse túnel gera um aperto entre elas. E assim o nervo mediano, por ser a estrutura neurológica, portanto mais sensível, reclama de uma forma de dor, formigamento, alteração de sensibilidade, principalmente na ponta dos dedos. Esses sintomas geralmente pioram à noite ou pela manhã, ao despertar. Geralmente os sintomas melhoram um pouco quando a gente sacode as mãos ou coloca as mãos para baixo. Bom, embora a principal manifestação seja o formigamento nos dedos, quando não tratada, essa doença também pode irradiar aqui para cima, pelo braço, o cotovelo, podendo chegar até mesmo ao ombro. Essa falta de sensibilidade nos dedos pode levar também à fraqueza, fazendo com que o paciente deixe de cair objetos ou tenha dificuldade de perceber se alguma coisa é fria ou se é quente. E perceba então que isso pode ser potencialmente perigoso, levando o paciente a queimaduras ou mesmo lesão de pele. Nas fases mais avançadas, quando não tratadas de uma forma adequada, o que pode haver também é a atrofia de algumas musculaturas da mão, que pode levar à perda parcial da função da mesma, Em alguns casos, essa sequela pode ser definitiva. Quanto antes for feito o diagnóstico, quanto antes for feito o tratamento, menores são as chances dessas sequelas. O diagnóstico é feito principalmente pelo médico ortopedista através do exame clínico, que vai desde a anamnese, que é esse bate-papo, onde a gente vai entender todas as características daquela dor, quais são os sintomas que o paciente sente, se realmente acomete o território lá do nervo mediano ou se pega a mão como um todo. Também é importante saber há quanto tempo esse paciente tem sintomas e depois a gente vai para a parte da inspeção da mão, em busca de cicatrizes, edemas ou mesmo alguma deformidade que possam ajudar a confirmar ou a trazer novas suspeitas sobre aquele caso. Existem também alguns testes físicos, como o teste de Tinel, que nada mais é do que uma pancadinha, uma percussão que a gente faz no trajeto do nervo mediano. Assim a gente busca provocar o sintoma do choque. Podemos também fazer o teste de Fallen, que consiste em pedir que o paciente junte os dois punhos assim, aqui na frente, gerando então esse acotovelamento do nervo mediano ao nível do punho, a nível do carpo, e assim confirmar o surgimento dos sintomas do formigamento desses 4 primeiros dedos. E assim, embora clinicamente possamos dar todo o diagnóstico, geralmente a gente termina lançando mão de alguns exames que auxiliam na confirmação desse caso de síndrome de túnel do carpo, como a ultrassonografia do punho, a ressonância nuclear magnética ou mesmo a eletroneuromiografia, para uma avaliação mais detalhada do grau dessa lesão, do grau de comprometimento. O tratamento nas fases iniciais costuma ser sem cirurgia, o tratamento conservador, mas muitas vezes com auxílio de fisioterapia, principalmente quando o paciente apresenta sintomas mais leves ou moderados da síndrome, ou apenas em atividades específicas, como digitar, falar no telefone, dirigir, mas que passam boa parte do tempo sem sintomas. Mas também que eles não tenham alteração de sensibilidade ou atrofias musculares na mão. Também naqueles casos de pacientes gestantes, onde a gente sabe que os sintomas tendem a ser temporários durante aquele período da gestação e melhoram após o parto. Entretanto, se o tratamento conservador não tiver surtindo efeito, é possível sim operar uma gestante com anestesia local, loco-regional, ao nível do punho.
O tratamento cirúrgico ele está indicado exatamente nos casos que os sintomas duram o dia inteiro ou quando os sintomas atrapalham o sono, quando há falha do tratamento conservador, ou seja, a atrofia da musculatura com risco de sequelas definitivas. Os pacientes idosos têm uma particularidade que é uma maior indicação ao tratamento cirúrgico, mesmo com uma leve atrofia na região tenar, porque é bem mais difícil que eles tenham um retorno da força nesse grupo aí de pacientes mais velhos após a atrofia muscular já estar estabelecida. Então optamos às vezes pelo tratamento cirúrgico. O procedimento cirúrgico ele pode ser realizado sob anestesia local, locorregional, isso é só a nível do punho, né? E pode ser realizado uma incisão de mais ou menos 3 centímetros, que é feita aqui na região da palma da mão, acompanhando a prega longitudinal. E assim é feita a abertura do túnel e a liberação do nervo mediano ao longo de todo o seu trajeto no túnel, sob uma visualização direta. Uma outra opção que vem ganhando bastante espaço é o tratamento endoscópico, onde o nervo é liberado a partir de uma pequena incisão de cerca de 1 centímetro na região da prega de flexão do punho, por onde é colocada uma mini câmerazinha e uma lâmina especial que abre lá o ligamento transverso do carpo. Essas técnicas menos invasivas elas estão gerando menos dor no pós-operatório e um retorno muitas vezes mais precoce às atividades, por isso vem ganhando bastante espaço. E não é necessário qualquer tipo de imobilização ou tala no pós-operatório e a melhora do desconforto ela é praticamente imediata. Inclusive no mesmo dia da cirurgia, o sono do paciente tende a ser bem mais tranquilo e sem os sintomas que faziam o paciente acordar à noite. A primeira semana o paciente já é estimulado a mobilizar os dedos conforme tolerância, isso agiliza toda a reabilitação e melhora todo aquele inchaço, edema. Pouco a pouco ele vai voltando a usar a mão para atividades mais básicas, como escovar os dentes, comer, e só deve voltar a pegar peso após cerca de 30 dias. Essa sensibilidade que fica na ponta dos dedos, ela pode permanecer de uma forma residual e ir melhorando progressivamente nos próximos 4 a 6 meses, principalmente naqueles pacientes que demoraram muito a buscar ajuda e a cirurgia foi realizada após longa evolução daquela doença. Geralmente não é recomendável operar as 2 mãos ao mesmo tempo, já que o paciente vai necessitar de um repouso médio de mais ou menos 30 dias. Então a gente opera o lado mais sintomático, o lado que dói mais, e após a reabilitação realiza-se o procedimento no outro lado, quase quando os sintomas são bilaterais. Eu espero que você tenha gostado e que qualquer dúvida você pode deixar aqui embaixo. Você que é de Recife ou região, agenda aí sua consulta. O telefone da clínica está fixado nos comentários. Forte abraço.